Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para a tampa do vaso em crochê. Gente, esse modelo é um modelo lindo, fácil e bem econômico também. Aqui no canal já tem a videoaula do tapete, da passadeira e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer essa capa para a tampa do vaso. A minha peça, gente, ficou com um total de 58 centímetros de comprimento, contando de uma pontinha do picô até a outra, por 49 centímetros de largura. Lembrando que essa medida é para minha tensão de pontos. O tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos, mas você também pode fazer a sua peça maior, é só fazer mais voltas e aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer para esse bico de acabamento dar certo em outros tamanhos de peça também. Eu utilizei um total, gente, de 307 gramas de barbante. Utilizei aqui o barbante número 6 para fazer essa peça. Bom, gente, a parte da telinha aqui, da capa para a tampa do vaso, ficou assim. Essa telinha, ela é bem fácil de fazer, é uma telinha rápida e super econômica também. Então, gente, essa é a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Para iniciar minha peça, eu vou utilizar o barbante número 6. Vou utilizar aqui a cor rosa médio e vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou iniciar minha peça trabalhando com um círculo mágico. Então, eu vou segurar aqui o meu fio, dessa forma, ó, seguro aqui o fio novamente. E aqui eu vou puxar esse fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Fiz a primeira correntinha, vou fazer mais duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, ó. Então, ficou um total de 3 correntinhas. Para dar a altura de um ponto alto, e vou trabalhar mais uma corrente, que será de separação. Ficou um total de 4 correntinhas agora. Aqui, gente, eu iniciei trabalhando com um círculo mágico, mas se você não quer trabalhar com um círculo mágico aqui no início da peça, pode iniciar aqui com um cordão de 5 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo, e aí inicia aqui as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, vou trabalhar aqui uma sequência de 8 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro, ó. 8 pontos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, vou trabalhar aqui uma sequência de 8 pontos. Fiz aqui 7 e agora 8 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Uma corrente. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e eu vou puxar esse fio para fechar aqui esse círculo mágico, ó, dessa forma. Esse fio aqui já vai servir para fazer a aplicação da pérola, mas se você não quiser utilizar a pérola, pode fazer o arremate aqui desse fio e eu vou ensinar para vocês também. Agora, fiz a minha correntinha, vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ó, dessa forma. Então, ficou assim a primeira volta da flor. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Então, caminhei aqui com um ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e nesse mesmo intervalo de uma correntinha aqui, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para esse mesmo intervalo de uma correntinha. Contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, então, gente, formou um grupinho agora com 4 pontos altos. Eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, dessa forma. E agora, eu vou subir
duas correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem trabalhar 3 correntinhas, igual a gente estava trabalhando aqui nas carreiras anteriores, que vai dar certo também. Então, fiz 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse próximo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui, que foi aquelas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui sobre essa correntinha desse ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Então, agora, gente, contando com as 2 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, formou novamente um grupinho com 4 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntes. Vou laçar o meu fio. Aqui está do lado avesso essa carreira aqui inicial, gente, ó. Aqui está do lado avesso. Então, eu vou virar a minha peça aqui, ó, para o lado certo aqui. A gente sempre vai tirar como base essa primeira volta que a gente fez aqui, está do lado certo. Então, a gente tava dessa forma, ó, a peça estava assim. Vou virar o trabalho assim. Vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 4 pontos novamente, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos para esse mesmo intervalo de uma correntinha. Então, a minha peça está ficando assim. Aqui a gente já fez a primeira pétala da flor. Então, aqui, gente, ó, fiz as 2 correntes, 4 pontos altos. Agora, eu vou virar a minha peça dessa forma. E aqui eu vou subir 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem trabalhar com 3 correntes. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Formou um grupinho de 4 pontos altos, com 4 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio, ó, vou virar aqui para o lado certo novamente. E agora, eu venho nesse intervalo de uma corrente e repito. 4 pontos, ó, fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Viro a minha peça, subo 2 correntes apenas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e aqui no próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, ó, vou virar a minha peça novamente, e aqui, nesse intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar aqui novamente um grupinho com 4 pontos altos. Então, gente, essa será a nossa sequência. Aqui está formando as pétalas da nossa flor. Então, sempre vou trabalhando os grupinhos de 4 pontos altos, 2 correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto, igual a gente fez aqui nas pétalas anteriores, ó. Aqui depois a gente dá uma arrumadinha, gente, fica bem certinho. Fiz com as 2 correntes, mas como eu passei para vocês, podem trabalhar as 3 correntinhas. E aqui do lado avesso da peça, vai ficando assim. Aqui, gente, é onde a gente vai trabalhar a próxima volta, ó. Nessas alcinhas aqui, nessas correntinhas que a gente fez. Então, é uma flor que ela é bem fácil de fazer e super econômica também. Eu vou seguir essa sequência por todos esses intervalos de uma corrente, eu vou trabalhar uma pétala. Vai ficar um total de 8 pétalas. Eu tô trabalhando aqui, gente, com 4 pontos altos, mas se vocês acharem melhor, podem trabalhar com 5 pontos, que vai dar certo também. Vai trabalhar a mesma sequência, a diferença que será com 5 pontos altos. A diferença de trabalhar com 5 pontos é que cada uma dessas pétalas aqui, ó, vai ficar mais cheinha, porque vai aumentar um ponto alto, tanto nessa primeira volta, quanto nessa segunda volta aqui
de cada uma dessas pétalas. Vou seguir essa sequência aqui que eu passei para vocês, que eu fiz aqui nessas pétalas anteriores, vou repetir nas próximas e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha flor está ficando assim, foi formando aqui as pétalas, tem um total de 8 pétalas. Aqui, gente, eu fiz as duas correntinhas e para concluir aqui essa volta, eu vou vir aqui, ó, onde eu iniciei a primeira pétala da minha flor, eu fiz aqui um total de 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E essa corrente foi onde a gente trabalhou esse ponto alto aqui, ó, da segunda volta da pétala. Então, eu vou vir aqui bem nessa correntinha, na terceira correntinha, e vou prender com ponto baixíssimo, ó, dessa forma, para fechar aqui a volta. Então, aqui essa pétala, ó, vai ficar exatamente igual ficou essas outras pétalas também. Agora, aqui eu vou laçar e vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, depois a gente vai fazer o arremate desse fio. Então, ficou assim, gente, ó. Vou arrumar aqui. Agora, para fazer a aplicação da pérola, gente, ó, eu vou pegar esse fio, vou puxar aqui um pouquinho mais esse fio. Agora, eu vou pegar minha agulha de crochê e vou dividir esse fio aqui ao meio, ó. Então, eu vou vir aqui e vou dividir aqui esse fio. Vou deixar 3 para cada lado, ó, dessa forma. Dividi aqui o fio ao meio. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Peguei aqui a minha agulha. Então, gente, passei aqui o fio. Agora, eu vou pegar uma pérola. Vou utilizar aqui a pérola número 6. Vou vir aqui, gente, ó, bem nesse espaço aqui, e vou passar a minha agulha, trazendo ela do lado avesso para o lado certo, ó. Então, bem aqui, em qualquer um dos pontos, ó, trazendo a minha agulha para o lado certo. Vou pegar aqui a pérola número 6 e vou passar aqui dessa forma. Agora, eu vou vir aqui. Aqui foi onde eu trouxe o fio, ó, vou vir aqui nesse próximo ponto aqui, passando a agulha do lado certo para o lado avesso. E aqui eu já fiz a aplicação da pérola, gente, ficou assim. Agora, para arrematar esse fio, ó, eu vou vir aqui e vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho, não aperto tanto para não repuxar, gente, ó. Eu aperto aqui, mas não tanto. Vou fazer mais um. E 2 nozinhos. Então, esse fio, gente, a gente já faz o arremate e já faz a aplicação da pérola. Fica bem fácil também. Agora, eu vou cortar aqui o excesso desse fio. Bom, gente, então está pronta aqui a flor. Esse fio aqui, gente, ó, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar a hora do arremate. Então, eu venho passando esse fio aqui por entre os pontos. Pode também utilizar a agulha de tapeçaria, gente, ó. Vou vir aqui e vou trazer esse fio para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar aqui o arremate. Agora, eu vou pegar o fio multicolor. Peguei aqui o verde multicolor. Vou fazer uma laçadinha. Agora, eu vou vir bem nesse espaço aqui de 2 correntes, que eu trouxe o fio para facilitar a hora do arremate. Agora, a gente vai trabalhar a parte das folhas da nossa flor, gente, para formar aqui o square, nesses intervalos aqui de 2 correntinhas que a gente fez, ó, entre uma pétala e outra. Então, é nesses intervalos aqui de 2 correntes que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou vir aqui. Nesse intervalo de 2 correntinhas aqui, pode iniciar em qualquer um dos intervalos. Eu vou vir bem aqui e vou prender esse fio aqui, que eu fiz uma laçadinha, ó. Eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo.
Prendi aqui com um ponto baixo, vou subir mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, o ponto baixo, ele vai contar como uma correntinha e mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Esse fio, eu vou trazer ele para esse lado. Ó, laço meu fio, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Formou um grupinho com 3 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes. Então, agora, fiz as 2 correntes, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. Aqui eu vou puxar aqui um pouquinho, gente, ó, para dar bem certinho aqui os pontos nesse intervalo de 2 correntes. Então, aqui vai formar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Formou aqui um leque. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, agora eu vou vir aqui no próximo intervalo aqui de 2 correntinhas. Aqui está a pétala da flor, ó. Então, aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar agora um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente, para o próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque agora, de 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente para o próximo intervalo de uma correntinha, não, desculpa, gente, para o próximo intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio. Agora, para o próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar mais um leque de 3 pontos altos. Duas correntes, e aqui eu trabalho mais 3 pontos altos. Correntinha, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo e aqui eu vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente e agora, para o próximo intervalo, eu vou trabalhar apenas um grupinho com 3 pontos altos. Eu não vou trabalhar um leque agora, porque a gente vai fazer agora, gente, a emenda de uma peça, né, de um square com o outro. Então, aqui, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos e um grupinho de 3 pontos altos. Por quê? Porque a gente vai completar essa lateral aqui, gente, quando a gente terminar de fazer a emenda das outras flores também. Então, peguei aqui mais uma flor. A minha peça está ficando assim. Não vamos trabalhar sobre essa lateral agora. Eu vou laçar o meu fio. Vou pegar aqui mais uma flor, pode vir em qualquer um desses intervalos de 2 correntinhas. Ó. Então, lacei o meu fio, aqui está do lado certo. Vou pegar aqui a minha flor, do lado certo também. E aqui, nesse intervalo, gente, de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Dessa forma. Então, agora, eu vou pegar a minha peça, gente, e vou fazer isso aqui, ó. Porque agora a gente vai fazer a emenda dessa flor com essa flor aqui. Então, fiz o grupinho com 3 pontos altos. Não vou fazer corrente de separação agora. Essa flor eu vou trazer aqui para esse lado. E aqui, eu já vou vir aqui, ó, trago... Aqui está do lado certo, vou trabalhar agora pegando aqui do lado avesso
e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha aqui, desse leque aqui, desse leque não, gente, desculpa, desse square. Vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui está ficando assim. Prendi com um ponto baixo, vou laçar o meu fio e aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos. Fiz o grupinho com 3 pontos, agora eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, gente, ó. Nesse intervalo de 2 correntes, eu vou prender com um ponto baixo, vou laçar o meu fio, e nesse mesmo intervalo que eu trabalhei os 3 pontos, eu vou trabalhar mais 3 pontos para formar um leque aqui também. Então, agora ficou assim. Essa parte aqui, a gente já fez a emenda de um square com outro square, que aqui a flor a gente tá contornando para trabalhar o square. Então, gente, é bem simples de fazer. E essa emenda, ela não tem muitos arremates. É o arremate do início da peça e o arremate quando a gente concluir aqui toda a emenda de um square com o outro. Fiz aqui o leque. Agora, eu trabalho uma correntinha apenas. Vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar a sequência que eu trabalhei na primeira flor. 3 pontos altos entre um leque e outro. Uma corrente, aqui tem um leque. Agora, fiz o grupinho de 3 pontos altos, vou trabalhar mais um leque aqui no próximo intervalo de 2 correntes. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu trabalho mais 3 pontos altos para formar mais um leque. Uma corrente, e no próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, porque entre um leque e outro a gente trabalha o grupinho com 3 pontos altos. Fiz aqui o grupinho de 3 pontos, uma correntinha, laço meu fio. No próximo intervalo, gente, eu vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Aqui eu fiz 3 pontos altos, 2 correntes, porque eu vou fazer a minha peça apenas com 2 flores. Agora, eu vou completar o leque. Nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para completar o leque. Uma corrente, para o próximo intervalo, eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos, porque entre um leque e outro, a gente trabalha um grupinho com 3 pontos. Uma corrente. Agora, chegando aqui, gente, nesse intervalo onde a gente trabalhou os 3 pontos altos, eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos, para ficar aqui um leque, para formar um leque. Então, nesse mesmo intervalo, um ponto alto, 2, 3 pontos altos, para formar aqui o leque. Minha peça está ficando assim. Agora, eu vou vir nesse intervalo, gente, ó, aqui tem 3 pontos e 3 pontos. Nesse intervalo aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio.
agora eu vou formar mais um leque desse lado. Então, aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para formar aqui novamente um leque. Formou aqui um leque desse lado e um leque desse lado também. Uma corrente, laço meu fio para o próximo intervalo. Repito agora um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Aqui eu fiz um ponto baixo e 2 correntes. Vou vir aqui na segunda correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar esse fio, gente, porque eu vou trabalhar agora com o barbante cru. Se você não quer trocar a cor do barbante, você pode caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntes. Aqui eu vou cortar esse fio, vou pegar o barbante. Ó, cortei aqui o fio, agora eu vou pegar o barbante cru. Eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e vou trazer ele aqui para o intervalo Vou trazer aqui esse fio para o intervalo de 2 correntes para facilitar aqui a hora do arremate. Então, ficou assim a emenda de um square com o outro. É bem fácil de fazer, bem rápido e é uma emenda que só tem apenas dois arremates. É esse arremate aqui e esse arremate. Agora, eu vou pegar o barbante cru. Peguei aqui agora, gente, o barbante cru. Então, eu vou iniciar trabalhando aqui uma laçadinha. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, onde eu trouxe o barbante para facilitar a hora do arremate. Então, agora eu vou vir nesse intervalo e vou prender com um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço meu fio. Agora, esse fio, gente, ó, eu trago ele para esse lado. Esses 2 fios ficam juntos e facilita bastante a hora do arremate. Para arrematar, eu faço 3 nozinhos. Vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, formou um grupinho de 3 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Para formar aqui um leque exatamente igual a gente fez na carreira anterior. 2 correntes de separação agora. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos novamente. Uma corrente, não, gente, desculpa, 2 correntes agora. Laço meu fio, no próximo intervalo de uma corrente, eu vou repetir a sequência de 3 pontos altos. 2 correntes, e aqui eu trabalho leque sobre leque. Então, entre um leque e outro, formou 2 grupinhos com 3 pontos altos agora. Aqui, 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos para esse mesmo intervalo aqui do leque. Está ficando assim, entre um leque e outro, 2 grupinhos de 3 pontos. Essa é a primeira volta com o barbante cru. Então, a partir dessa volta, eu vou seguir trabalhando 2 correntes de separação agora. 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma correntinha e trabalho mais um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo, repito aqui os 3 pontos para esse intervalo de uma correntinha. 2 correntes. Chegando aqui, gente, na emenda de um square com o outro, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou laçar o meu fio,
Vou vir aqui, nesse intervalo do primeiro leque, nesse intervalo aqui, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, aqui a gente fez um ponto baixo, ó. Então, eu vou vir bem aqui nesse ponto baixo, um ponto alto. Laço meu fio e nesse intervalo do leque do próximo square, eu trabalho um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes e sigo trabalhando agora 2 pontos não, gente, 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, com 2 correntinhas de separação. Esse modelo é um modelo bem fácil, é um modelo rápido, é econômico e é um modelo que fica super lindo. Fiz aqui os grupinhos de 3 pontos altos, então agora ficou 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos altos aqui sobre essa lateral. 2 correntes, e aqui entre esse leque e esse leque, ó, aqui eu trabalho leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntes, e agora tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado. Então, leque sobre leque para os intervalos de uma corrente, grupinhos de 3 pontos e leque sobre leque. Exatamente igual eu fiz aqui. Então, gente, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado, ó, entre um leque e outro, 2 grupinhos de 3 pontos. Tudo que eu fiz sobre essa lateral, eu vou repetir sobre essa lateral aqui também. Então, 2 correntes, laço meu fio, no intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo intervalo, repito novamente um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes. Agora, chegando aqui, gente, na emenda de um square com o outro, nesse intervalo aqui do leque, eu trabalho um ponto alto. Aqui, sobre esse ponto baixo que a gente fez, eu trabalho um ponto alto. E para o intervalo aqui do leque, eu trabalho novamente um ponto alto. Então, a minha peça está ficando assim. Vou seguir trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos para os intervalos de uma corrente e volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos. Então, aqui 5 grupinhos de 3 pontos para esse lado, 5 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado. Entre esse leque e esse leque, 2 grupinhos de 3 pontos, tanto desse lado quanto desse outro lado também. Concluí aqui toda a volta de número 1 com o barbante cru. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 2, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, gente, contando aqui com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ficou um total de 4 pontos altos agora. Faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir no intervalo de 2 correntinhas e aqui eu vou trabalhar novamente um grupinho com 4 pontos altos agora. 2, 3, 4 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir aqui um grupinho com 4 pontos altos novamente.
A gente precisa ter bastante atenção nessa volta, porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errando as próximas voltas também. Para o intervalo de 2 correntes, um grupinho de 4 pontos altos novamente. 2 correntes, e aqui chegando no intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho um grupinho com 4 pontos altos novamente. Então, gente, 3, 4 pontos altos. Agora, entre esse leque e esse leque, ficou um total de 5 grupinhos com 4 pontos altos. Tá tendo obra aqui perto, gente, me desculpem o barulho de obra. Então, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 4 pontos altos. A gente precisa ter bastante atenção aqui, porque, como eu falei para vocês, se a gente errar essa volta, automaticamente vai errando as próximas voltas também. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, eu vou trabalhar 2 correntinhas novamente, laço meu fio. Agora, no primeiro intervalo de 2 correntes da lateral, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Então, sobre a lateral da peça, a gente continua trabalhando grupinhos com 3 pontos altos. 2 correntes, e vou trabalhar agora, para cada intervalo desse aqui, de 2 correntinhas, um grupinho com 3 pontos altos. Quando chegar aqui, entre esse leque e esse leque, eu vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz desse lado. Então, entre esse leque e esse leque, eu trabalho os grupinhos com 4 pontos altos. Vai ficar 5 grupinhos com 4 pontos. Chegando aqui nessa lateral, para cada intervalo de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Então, vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a minha peça. Essa é a volta de número 2. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, entre esse leque e esse leque, os grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. Agora, na lateral da peça, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos para esse lado e 6 grupinhos de 3 pontos altos para esse outro lado aqui também. Então, agora, gente, para concluir aqui a volta de número 2, eu fiz as 2 correntes, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, já iniciei aqui a volta de número 3. Vou vir no ponto alto aqui ao lado, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto de base, daquele grupinho de 4 pontos altos, eu trabalho um ponto alto, laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. Trabalhei aqui um aumento, que foram 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, tinha grupinhos com 4 pontos altos. Nessa carreira, vai formando os grupinhos com 5 pontos agora. 5 pontos altos aqui, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. Agora, aqui eu não vou trabalhar nos intervalos de 2 correntes, eu vou trabalhar sobre esses grupinhos de pontos altos. Então, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último ponto de base, 2 pontos para o mesmo ponto de base. 2 correntes e repito. Vai formar um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos agora, porque a gente vai seguir trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Se vocês estiverem gostando do vídeo, clica no gostei, comenta, compartilha o link também nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E quando vocês comentam, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, e sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Então, sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base. No último ponto de base, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. 2 correntes. Chegando aqui no último grupinho de 4 pontos altos, eu trabalho a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto.
e um aumento no último ponto. São 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes. Então, aqui ficou dessa forma. 5 grupinhos com 5 pontos altos. Sempre a gente tira como base entre esse leque e esse leque aqui. Agora, para trabalhar sobre a lateral da peça, fiz aqui as 2 correntinhas, laço meu fio. Não vou trabalhar sobre esse primeiro intervalo de 2 correntes. Eu vou vir direto aqui sobre esse grupinho de 3 pontos. No primeiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio e agora eu trabalho sobre os intervalos de 2 correntes, grupinhos com 3 pontos altos. Duas correntes, vou seguir trabalhando agora para cada intervalo de 2 correntes, um grupinho com 3 pontos altos, até chegar nesse intervalo aqui de 2 correntes, antes do último grupinho de 3 pontos altos da lateral da peça. Então, gente, segui trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntes. Aqui, sobre a lateral da peça, eu iniciei com um intervalo de ponto tela, que foi um ponto e 2 correntes. Então, aqui eu preciso concluir a lateral da peça exatamente igual iniciou. Então, fiz aqui as 2 correntes, laço meu fio, vou vir no último ponto de base do grupinho aqui de 3 pontos altos, e aqui eu faço um ponto alto apenas. 2 correntinhas, laço meu fio e agora, chegando nos grupinhos de 4 pontos altos, eu vou seguir a sequência que eu passei para vocês. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui, vai ficar 5 grupinhos com 5 pontos altos. Tudo que eu fiz sobre essa lateral, eu vou trabalhar sobre essa lateral. Então, aqui na carreira anterior, tinha 6 grupinhos de 3 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima vai ter 6, na próxima 5. Por quê? Uma carreira inicia aqui com os grupinhos de 3 pontos, a próxima com ponto tela. A próxima com 3 pontos, então, vai intercalando aqui, tanto dessa lateral, quanto nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência da volta de número 3. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí toda a volta de número 3. A minha peça está ficando assim. Então, tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Iniciei com o intervalo de ponto tela, concluí a lateral da peça com o intervalo de ponto tela. Fiz aqui 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Chegando no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, aqui na parte dos aumentos, eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, a cada volta, vai aumentando um ponto alto em cada um dos grupinhos, porque a gente está trabalhando o aumento no último ponto. Na carreira anterior, tinha um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos. Nessa volta aqui, é a volta de número 4, vai ter um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. E 2 correntinhas de separação. Então, gente, vai ficando assim. Vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui nesse último grupinho que a gente tá trabalhando o aumento. Então, gente, fiz aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui sobre a lateral da peça, a carreira anterior, a gente iniciou com o intervalo de ponto tela. Agora, a gente vai iniciar com um grupinho de 3 pontos. Então, eu fiz 2 correntinhas, vou vir aqui sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e agora, no intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, formou aqui um grupinho de 3 pontos altos, igual nessa volta aqui, gente, ó. Agora, 2 correntes de separação e vou seguir trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para
cada intervalo de 2 correntinhas. 3 pontos altos, 2 correntes de separação. No próximo intervalo, repito, 3 pontos altos, 2 correntes de separação. E vou seguir trabalhando assim por toda a lateral da minha peça. Para cada intervalo desse de 2 correntes, um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, vou trabalhar aqui por toda a lateral, gente, porque aqui o último intervalo da lateral da peça precisa terminar igual iniciou. Então, 2 correntes, laço meu fio, chegando aqui nesse último intervalinho da lateral, que é o intervalo de ponto tela, porque a gente não trabalha aqui sobre essas 2 correntes antes de começar os grupinhos com aumento. Então, chegando aqui no intervalo de ponto tela, precisa ter um grupinho de 3 pontos igual iniciou. Então, 2 pontos altos para esse mesmo intervalo de 2 correntes e aqui um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes e aqui sobre a lateral da peça ficou assim agora. Então, as carreiras que inicia com os 3 pontos, fica um total de 6 grupinhos de 3 pontos. As carreiras que inicia com o ponto tela, fica um total de 5 grupinhos de 3 pontos, vai sempre intercalando. Agora, na parte dos aumentos, eu sigo trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual eu fiz desse lado. Tudo que eu fiz desse lado, eu repito desse lado. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu vou repetir nessa lateral. Essa é a sequência da volta. Essa volta é a volta de número 4. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Concluí toda a volta. A minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a volta de número 5. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento novamente, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência de um aumento no último ponto por cada um desses grupinhos aqui com aumento. Então, vou trabalhar um aumento no último ponto até chegar aqui no 5º grupinho que a gente está trabalhando aumento. Já fiz aqui o primeiro. Vou trabalhar até chegar aqui no último grupinho com aumento. Então, agora, a gente formou um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos. Segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui sobre a lateral da peça, na carreira anterior, a gente iniciou com um grupinho de 3 pontos. Então, agora, a gente vai trabalhar um ponto tela aqui no início da lateral. Então, aqui para o primeiro ponto alto do grupinho de 3 pontos, eu faço um ponto alto apenas. 2 correntes, laço meu fio e agora para os intervalos de 2 correntes, eu trabalho os grupinhos com 3 pontos altos. Então, para cada intervalo de 2 correntinhas agora, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Observem que a gente está trabalhando a mesma repetição, só que aqui na lateral da peça a gente está intercalando, porque uma volta inicia com o grupinho, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma volta inicia com o grupinho de 3 pontos, a próxima ponto tela, a próxima 3 pontos, a próxima ponto tela. Então, gente, como eu passei para vocês, a carreira que inicia com os grupinhos de 3 pontos altos tem um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos. A carreira que inicia aqui com ponto tela fica um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos. Então, vai intercalando. Uma volta, a gente começa com 3 pontos, a próxima ponto tela, 3 pontos e ponto tela. Aqui na parte dos aumentos, a gente vai seguir trabalhando. Aqui na parte dos aumentos, a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E tudo que a gente faz desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente trabalha sobre essa lateral, a gente trabalha sobre essa lateral. Então, a gente está trabalhando carreiras de repetição.
Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, essa é a volta de número 5. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 9 voltas. Então, a partir dessa primeira volta que eu fiz com o barbante cru, eu vou trabalhar aqui um total de 9 voltas. Já estou trabalhando sobre a volta de número 5. Quando eu concluir a volta de número 5, vou trabalhar mais voltas até ter um total de 9 voltas com essa sequência e volto para a gente dar continuidade. Então, essa será a repetição. Bom, gente, conclui aqui. Fiz um total de 9 voltas, contando aqui a partir da primeira volta que eu fiz com o barbante cru. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. Essa volta de número 9 ficou um total de 5 grupinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Aqui na lateral, iniciou com o intervalo de ponto tela, concluí com o intervalo de ponto tela. A minha peça está ficando assim, segui trabalhando a mesma sequência que eu passei para vocês. Chegando aqui no final da volta de número 9, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei o barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante da mesma cor que eu iniciei a peça, com o rosa médio, que foi a mesma cor que eu utilizei aqui para fazer as flores. Agora, pode iniciar em qualquer um dos lados. Vou fazer aqui uma laçadinha. Vou vir bem aqui, gente, onde eu iniciei com um ponto alto. E bem aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo esse barbante rosa médio. Esse fio, eu já vou trazer ele aqui para esse lado, porque eu já vou passando esse fio por entre os pontos. Fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora? Então, agora, gente, eu vou seguir trabalhando a mesma sequência das carreiras anteriores. A diferença é que agora eu fiz a troca de cores. Ao invés de trabalhar com o barbante cru, eu estou trabalhando com o barbante rosa médio. Então, eu sigo trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, eu vou trabalhar novamente um aumento, que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, a diferença é só a troca de cores. Eu sei que tem muita gente que está iniciando, então, para ficar aqui mais fácil, gente, olha só. Fiz aqui 2 pontos para o mesmo ponto de base, trabalho 2 correntinhas e vou seguir trabalhando a sequência das carreiras anteriores, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Na lateral, a mesma repetição das carreiras anteriores. Essa volta aqui que eu estou trabalhando com rosa médio é a volta de número 10. Quando eu concluir toda essa volta de número 10 com rosa médio, eu vou trabalhar a volta de número 11 com o barbante cru. Então, eu vou intercalar uma volta com rosa médio, depois vou trabalhar uma volta com o barbante cru, e aí a gente inicia o bico de acabamento e eu volto para a gente continuar, para a gente trabalhar a volta do bico de acabamento que eu vou trabalhar também com rosa médio. Então, vou concluir a volta de número 10, vou trabalhar a volta de número 11 com a mesma sequência, a diferença vai ser apenas a troca de cor, e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Bom, gente, concluí aqui todas as voltas. Então, a volta de número 10 e a volta de número 11, eu já concluí. A volta de número 10 eu trabalhei com o barbante rosa médio e a volta de número 11 com o barbante cru. Chegando aqui no final, prendi com ponto baixíssimo e já cortei o meu barbante novamente. Agora, eu vou iniciar uma volta toda com ponto alto para iniciar a volta do bico de acabamento da nossa peça. Então, pode iniciar em qualquer um dos lados novamente. Vou pegar aqui o barbante rosa médio. Vou fazer aqui uma laçadinha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto do grupinho de pontos altos. Essa volta, gente, essa volta aqui é a volta de número 11. Ficou um total aqui de 13 pontos altos, naqueles 5 grupinhos com aumento. Ficou 5 grupinhos com 13 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas,
um ponto baixo e duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Esse fio eu já trago ele para esse lado, para ir arrematando aqui o fio por entre os pontos. Sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto desse de base, exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença, gente, é que agora, essa volta de número 12, a gente vai trabalhar ponto alto, dando a volta em toda a peça. A gente não vai trabalhar correntinhas de separação. Então, um ponto alto para cada ponto desse de base, e a gente vai continuar trabalhando os aumentos que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, no último ponto de cada um dos grupinhos que a gente estava trabalhando aumento, a gente vai continuar trabalhando um aumento no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos para esse mesmo ponto de base. Dessa forma. Agora, para o intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos e ponto alto sobre cada ponto de base. Vai ficando assim. Então, essa volta de número 12, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Para os intervalos de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Quando chegar aqui, gente, na lateral da peça, para o intervalo de 2 correntes, 2 pontos, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos, ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a sequência da volta de número 12. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, eu segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto e para os intervalos de corrente, 2 pontos altos. A minha peça está ficando assim. Agora, para iniciar a próxima volta, fiz aqui os 2 pontos para o intervalo de 2 correntes. Vou vir aqui, conto um ponto baixo e 2 correntinhas. Na segunda correntinha que eu fiz, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma corrente que vai dar a altura de um ponto baixo e mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes que será de separação. Ficou um total de 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e aqui no quarto ponto alto de base, eu prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto alto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos de base. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, gente, eu vou seguir trabalhando aqui por toda essa parte da curva da peça, por toda essa parte que a gente estava trabalhando aumentos, até chegar aqui, eu vou trabalhar essa sequência, pulando 3 pontos de base, no próximo ponto, um ponto baixo, 5 correntes, pulo sempre aqui 3 pontos de base. Para o bico de acabamento dar certinho, gente, essa volta aqui que a gente está trabalhando precisa ter de 3 em 3 argolinhas dessa aqui, de 5 correntinhas para dar certinho. Então, independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, precisa ser de 3 em 3 argolinhas dessa aqui, de correntinhas, para dar certinho o bico de acabamento. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Um ponto baixo, 5 correntes, pulando 3 pontos de base no próximo ponto baixo. Trabalhei dessa forma até chegar aqui, gente, ó. Então, segui trabalhando dessa forma. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3... E aqui no próximo ponto de base, ó, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou intercalar aqui, gente, a quantidade de pontos. Em um intervalo, eu vou pular mais pontos, no próximo, menos pontos. Eu vou explicar aqui certinho para vocês. Então, aqui, eu segui pulando 3 pontos de base, até chegar aqui rente com esse ponto alto, ó, do ponto tela.
Agora, eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos altos. No quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu pulei mais pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, eu pulo 1, 2, 3 pontos. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui na lateral da peça, gente, eu vou trabalhar dessa forma para que a minha peça não fique embabadada, não fique repuxada e para que dê certinho aqui a quantidade de argolinhas de 3 correntes, para que dê certo a quantidade de argolinhas aqui com 5 correntinhas, para que dê de 3 em 3 argolinhas como essa, para dar certinho o bico de acabamento. Então, aqui eu pulei 3 pontos, no próximo eu pulo 4 pontos de base, ó, tá desfocando, peraí. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto de base, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 1, 2, 3 pontos agora. No próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto ponto, um ponto baixo. Então, aqui, iniciou com, ó, pulando 3 pontos, no próximo 4 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 3 pontos. E agora, 4 pontos altos. Agora, a partir daqui, gente, eu vou começar a pular 3 pontos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui, ó, pulei 4 pontos, aqui eu pulei apenas 3. Esse último ponto essa última argolinha da lateral, gente, eu vou pular apenas 3 também, ó. 1, 2, 3 pontos de base. Pulo apenas 3 pontos de base. No próximo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Chegou aqui na parte da curva da peça, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo ponto, um ponto baixo. Dando a volta em toda essa parte aqui da curva da peça. Quando chegar aqui nessa lateral, ó. Quando chegar aqui na lateral, eu vou seguir pulando 4 pontos, no próximo 3 pontos, 4 pontos, 3 pontos, exatamente igual eu fiz aqui desse lado. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando dessa forma para minha peça não ficar embabadada, não ficar repuxada e dar certinho a contagem dos pontos. Mas, se você achar necessário pular 3 pontos de base, dando a volta em toda a peça, e a sua peça ficar certinha, não ficar embabadada, não ficar repuxada, e a quantidade de argolinhas dessa de 5 correntinhas der de 3 em 3 para dar certo o bico de acabamento, então pode seguir trabalhando assim também. Para minha tensão de pontos, eu precisei fazer essa adaptação aqui. Então, aqui em 1, 2, 3 intervalos, eu pulei 4 pontos de base aqui na lateral. Para os demais intervalos, eu pulei 3 pontos apenas. E na parte da curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado, eu vou pular apenas 3 pontos de base por toda a curva da peça. Nessa lateral, eu vou em 3 espacinhos, eu vou trabalhar essa sequência que eu trabalhei desse lado, ó. 1, 2, 3 intervalinhos, eu pulo 4 pontos de base para dar certinho. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, aqui ficou um total de 54 argolinhas dessa, com 5 correntinhas. 54 com essa argolinha que a gente vai finalizar agora. Então, para fazer essa última argolinha aqui, gente, eu fiz apenas 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui bem onde eu iniciei. Lembra daquela corrente que a gente fez para dar altura de um ponto baixo? Então, eu vou vir bem aqui nessa correntinha e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Vou vir nesse mesmo espaço e trabalho aqui um ponto baixo.
Então, aqui contando com essa argolinha, tem um total de 54 argolinhas, porque precisa ter de 3 em 3 para que dê certinho o bico de acabamento. Então, aqui eu fiz o ponto alto e um ponto baixo, para que aqui essa próxima volta a gente vai iniciar, já fique aqui bem centralizada nessa argolinha. Agora, então, gente, desse lado, em 3 espacinhos, eu pulei 4 pontos de base e trabalhei no 5º ponto. Exatamente igual eu fiz do outro lado também. Agora, fiz o ponto baixo, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa argolinha com 5 correntes, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou trabalhar aqui uma sequência de 9 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui de 5 correntinhas. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou vir na próxima argolinha de 5 correntes e vou prender com um ponto baixo. Aqui eu fiz com 9 pontos altos, mas se você vir que vai ficar embabadado trabalhando com 9 pontos, pode trabalhar com 8 pontos. Se você vir que vai ficar repuxado, pode trabalhar com 10 pontos altos. Então, a quantidade de pontos altos que você trabalhar aqui não vai dar diferença na próxima volta, vai dar certo também. Prendi com ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio. Agora, eu vou vir na próxima argolinha e vou trabalhar a sequência de 9 pontos altos. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. No próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, gente, a minha peça vai ficando assim. Vai formando os grupinhos de 9 pontos altos e uma argolinha com 5 correntinhas entre um grupinho de ponto alto e outro. Essa será a sequência. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Concluí aqui toda a minha volta. Então, formou aqui os grupinhos de 9 pontos, uma argolinha com 5 correntes. 9 pontos, 5 correntinhas. Chegando aqui no final, para fazer a última argolinha, eu prendi aqui com um ponto baixo, agora eu faço 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui bem onde eu iniciei com ponto baixo, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, para que aqui fique bem centralizado aqui na argolinha de 5 correntes, ao invés de fazer 5 correntes, 2 correntes e um ponto alto. Vou vir aqui e faço um ponto baixo para já iniciar a última volta aqui do nosso tapete. Laço meu fio, vou vir aqui no primeiro ponto alto daqueles 9 pontos e faço um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. Trabalhei um ponto picô. No próximo ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pego essas 2 laçadinhas aqui, um ponto baixo, formou mais um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, novamente trabalho aqui um ponto picô. E sigo trabalhando essa sequência, um ponto alto para cada ponto de base, trabalhando um ponto picô. 3 correntes, pego essas 2 laçadinhas aqui no início, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto.
3 correntinhas, trabalho aqui novamente um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Pego essas duas laçadinhas aqui, um ponto baixo, formo mais um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntinhas. Um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. Vai ficar aqui, gente, um total, 1, 2, 3 correntes, um ponto picô. No último ponto de base, eu não trabalho ponto picô, trabalho apenas um ponto alto. Vai ficar um total de 9 pontos altos com 8 pontos picô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picô, porque a gente não trabalha um ponto picô para o último ponto. Venho no intervalo de 5 correntes, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio e aqui no próximo grupinho de 9 pontos, eu vou trabalhar a mesma sequência. Um ponto alto, 3 correntinhas, trabalho aqui um ponto baixo para formar um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. Vou trabalhar aqui essa sequência de 9 pontos altos e 8 pontos picô. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho um ponto alto apenas. Venho no intervalo de 5 correntes, prendo com um ponto baixo. Então, gente, vai ficando assim. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, formou os grupinhos com 9 pontos e 8 pontos picô, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto, agora eu não trabalho o ponto picô, venho direto nesse ponto baixo que eu iniciei essa volta, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio. Para fazer o arremate desse fio, vou vir aqui sobre, ó, o avesso da peça. Aqui, para fazer o arremate do fio, a gente pode utilizar a agulha de tapeçaria e também pode fazer o arremate com a própria agulha de crochê. Para fazer o arremate com a agulha de crochê, gente, eu vou passar a agulha aqui por entre esse ponto, que é só pegando do lado avesso da peça. Do lado certo não vai aparecer, ó. Vou pegar esse fio e vou puxar ele aqui para o lado avesso e vou passar por entre esse ponto, dessa forma. Com a agulha de tapeçaria facilita bastante, mas se você não tiver agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate dessa forma, com a própria agulha de crochê. Então, passo aqui por entre os pontos. Agora, passei aqui por entre esses pontos, vou trazer aqui, vou passando aqui por entre os pontos, dessa forma. Agora, eu vou passar por entre esses pontos altos que a gente fez aqui, gente, ó. Então, vou passando aqui esse fio por entre os pontos. Para ficar bem certinho aqui o arremate da peça. Chegando aqui no final, eu vou pegar esse fio e vou dividir ao meio, deixando 3 fios para cada lado. Agora, eu vou passar uma laçadinha, ó. Vou pegar a agulha, vou passar aqui por entre essa laçadinha e vou puxar esse fio por entre essa laçadinha. E agora, eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto. O segundo nozinho eu aperto bem e vou fazer mais um nozinho e vou apertar bem também. E aqui eu corto o excesso desse fio. Eu vou fazer dessa forma com todos os fios que tem aqui para arrematar a peça, gente, ó. Aqui eu vou dividir o fio, passo 3 fiozinhos desse por entre um ponto e faço os 3 nozinhos. E aqui fica assim. Bom, gente, então a minha peça está ficando assim.
agora eu vou fazer a parte da telinha para a capa da tampa do vaso. Então, eu vou trazer a minha peça aqui para o lado avesso. Já fiz todos os arremates aqui da peça. Então, aqui a minha peça está do lado avesso. O tapete fica bem certinho, gente. Agora, para fazer a parte da telinha, eu vou pegar aqui um barbante com uma outra cor para fazer aqui uma marcação. Então, aqui, gente, eu vou contar aqui. Aqui tem esse grupinho, esse primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral da peça. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral, vou tirar como base esse grupinho aqui. Eu vou vir nesse ponto baixo que eu fiz, aquela argolinha com 5 correntinhas, eu vou vir aqui nesse ponto baixo e vou iniciar trabalhando a telinha para a minha peça, para a capa da tampa do vaso. Então, eu vou vir aqui nesse ponto alto, ó, vou passar aqui a minha agulha e vou fazer aqui uma marcação, só para vocês verem bem certinho. Então, aqui eu vou pegar esse fio e vou amarrar esse fio aqui só para marcar. Mas se vocês tiverem aqueles marcadores de carreira, fica mais fácil. Aqui do outro lado, gente, eu vou fazer da mesma forma. Então, aqui do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Aqui está o intervalo de ponto tela. Eu vou vir no primeiro grupinho de 3 pontos altos e vou tirar como base esse ponto alto aqui, ó, que tá sobre o terceiro ponto de base. Então, esse ponto alto aqui, eu vou vir aqui passando aqui, ó, a agulha. Vou pegar um barbante com uma outra cor, só para marcar aqui certinho, para eu saber onde eu preciso iniciar a telinha e onde eu preciso concluir a telinha da tampa do vaso. Então, aqui eu preciso trabalhar até chegar nesse ponto baixo, que está rente com esse ponto alto aqui. Então, preciso trabalhar a telinha até chegar aqui desse lado. Acho que tá dando para vocês verem bem certinho. Para que aqui fique bem certinho, gente, ó, para que fique bem retinho aqui a parte da telinha. Então, gente, eu vou começar trabalhando desse lado aqui. Vou pegar o barbante, na mesma cor que eu fiz o bico de acabamento, vou trabalhar aqui com rosa médio. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha. Vou vir aqui, bem nesse ponto baixo, rente com esse ponto alto. Se você não quiser trabalhar aqui sobre os pontos altos, sobre os pontos baixos, pode trabalhar aqui sobre essas duas laçadinhas do ponto alto, que vai dar certo também. Eu vou trabalhar aqui sobre esse ponto baixo, porque eu acho que assim fica mais fácil. Então, aqui eu vou passar minha agulha por entre essas duas laçadinhas do ponto baixo. Lembrando que aqui, gente, ó, rente com esse primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui dessa volta que a gente trabalhou com o barbante cru. Então, aqui, passei aqui o fio por entre esses dois pontos, por entre essas duas laçadinhas, ó, dessa forma aqui. Vou aproximar para vocês verem bem certinho. Então, por entre essas duas laçadinhas, apenas aqui do lado avesso da peça. Do lado certo não vai aparecer. E aqui eu faço um ponto baixo. Então, desse lado certo aqui, não vai ficar aparecendo. Fiz um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu vou contar ele como uma correntinha. Vou fazer mais uma e duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Então, gente, fiz aqui 8 correntes de separação. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, 3 correntes com aquele ponto baixo que a gente fez para dar a altura de uma, que tá contando, na verdade, como uma correntinha. Então, 3 correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto e 8 correntes de separação. Lacei o meu fio, agora eu vou vir aqui, eu não trabalho sobre esse próximo ponto baixo, eu venho no próximo e aqui sobre esse ponto baixo eu vou trabalhar um ponto alto. Então, eu vou pular esse espacinho, vou vir aqui no próximo, pegando aqui apenas as duas laçadinhas do lado avesso da minha peça. Deixa eu focar para vocês verem bem certinho. Passei aqui a minha agulha e aqui eu faço um ponto alto. Formou esse intervalo aqui de ponto tela. E do lado certo da peça não aparece, gente, ó, não aparece.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Se você achar necessário fazer com 9 correntes, pode fazer com 9 correntinhas também. Laço meu fio, fiz as 8 correntinhas, vou vir aqui, eu pulo esse ponto baixo, vou vir no próximo ponto baixo, e aqui pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo, aqui eu trabalho um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Laço meu fio, pulo esse próximo intervalo, venho no próximo, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, lacei o meu fio, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Então, a minha peça vai ficando assim. Para a minha tensão de pontos, com as 8 correntinhas, vai ficar bem certinho. Mas, se você achar necessário fazer com 9 correntes, vai dar certo também. Vou seguir trabalhando dessa forma aqui, gente. Vai ficando assim, pulando um intervalo, trabalho no próximo. Pulo esse ponto baixo, trabalho no próximo, até chegar desse outro lado aqui. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou precisar fazer uma pequena adaptação, mas eu vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Então, eu vou seguir trabalhando assim, até chegar ali do outro lado e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, segui trabalhando aqui essa sequência, dando a volta aqui em toda essa parte oval da peça, até chegar aqui desse outro lado. Então, aqui desse outro lado, eu preciso fazer uma pequena adaptação, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, eu trabalhei ponto alto até chegar aqui, gente, nesse intervalinho aqui, nesse ponto baixo. Se eu seguir essa sequência pulando um intervalo, eu vou trabalhar até chegar aqui. E aqui não vai dar para pular um intervalo, porque o próximo intervalo não, gente, desculpa, porque o próximo ponto baixo seria aqui. Então, para dar certinho aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Fiz um ponto alto, vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou laçar o meu fio. Agora, eu vou contar aqui os pontos de base. Conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no 7º ponto de base, eu vou pegar essas duas laçadinhas aqui do ponto, apenas aqui do lado avesso. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Agora sim, eu vou vir no próximo ponto baixo e aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre essas duas laçadinhas, ou eu posso trabalhar um ponto alto pegando essas duas laçadinhas aqui desse ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio. Então, eu vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo, dessa forma. E aqui eu trabalho um ponto alto. Então, eu precisei fazer essa adaptação para que desse certinho e para que ficasse aqui, ó, bem rente com a marcação que eu fiz. Então, ficou assim. Apenas aqui, gente, eu fiz essa adaptação. Para os demais intervalos, para os demais pontos baixos, eu fui pulando um ponto baixo e trabalhando no próximo. E aqui, ao invés de trabalhar sobre esse ponto, eu trabalhei aqui. Contei os 7 pontos e no 7º ponto de base, eu fiz um ponto alto. Agora, para trabalhar a próxima volta, deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou. Então, a minha peça ficou assim. Aqui eu vou tirar esse fio para começar a próxima volta. Ficou bem rente aqui, gente, para ficar bem certinho. Agora, para trabalhar a próxima volta,
eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes de separação. Então, ficou aqui um total de 10 correntinhas. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, virei aqui a minha peça, laço meu fio. Agora, eu vou voltar trabalhando sobre esses pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Então, eu vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, na carreira anterior, a gente fez 8 correntinhas de espaço. Nessa carreira, a gente vai trabalhar com 7, porque a cada carreira a gente vai diminuir uma correntinha em cada um desses intervalos. Então, eu vou seguir trabalhando assim, 7 correntes de separação e um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, até chegar no final. Bom, gente, segui trabalhando aqui 7 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Chegando aqui no final, lacei o meu fio. Agora, eu vou vir aqui e vou contar um ponto baixo que eu fiz para dar a altura de uma correntinha, 1 e 2 correntinhas. Vou vir aqui nessa correntinha, nessa segunda correntinha, ó, um ponto baixo, e aqui na segunda corrente, eu vou trabalhar aqui, nessa segunda correntinha, um ponto alto. Então, para ficar aqui ponto alto sobre ponto alto, porque eu fiz um ponto baixo para dar a altura de uma correntinha e mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou virar minha peça. Aqui a gente tá trabalhando carreiras indo e voltando. Então, aqui eu vou virar minha peça. Então, gente, fiz aqui as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 6 correntinhas, que será de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. 3 para dar a altura de um ponto alto e 6 de separação. Fica um total de 9 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir direto sobre esse ponto alto aqui e faço um ponto alto sobre esse ponto. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho direto sobre o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Então, para essa volta, eu vou seguir trabalhando 6 correntes de separação entre um ponto alto e outro, até chegar aqui desse outro lado. Segui trabalhando aqui, fazendo 6 correntes de separação entre um ponto alto e outro. Agora, chegando aqui no final, fiz as 6 correntinhas, vou laçar o meu fio. Agora, eu conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto agora. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que será para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que será de separação. Laço meu fio, vou virar aqui a minha peça novamente. E aqui eu venho sobre esse ponto alto e vou seguir trabalhando um ponto alto. E agora com 1, 2, 3, 4, 5 correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, gente, a gente tá trabalhando diminuições. Então, gente, aqui, quando a gente iniciou, entre um ponto alto e outro, tinha um total de 8 correntinhas. Na próxima volta, a gente fez um total de 7 correntinhas entre um ponto alto e outro.
Na próxima, 6 correntes entre um ponto alto e outro. Nessa volta que a gente está trabalhando com 5 correntinhas entre um ponto alto e outro. Na próxima, terá 4 correntinhas. Na próxima, 3 e na próxima, 2 correntinhas apenas entre um ponto alto e outro. Então, vai ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total, deixa eu mostrar aqui certinho. Então, eu vou seguir essa sequência aqui até ter um total de 2 correntes de separação entre um ponto alto e outro. A gente já fez aqui um total de 1, 2, 3. Essa é a volta de número 4. Vou trabalhar a volta de número 5, a volta de número 6 e a volta de número 7. Vai ter um total de 7 voltas. E aqui, gente, ficou um total, deixa eu contar aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 intervalos desse de correntinhas. Então, tá ficando assim a minha peça. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 2 correntes entre um ponto alto e outro e volto para a gente dar continuidade. Então, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz um total de 7 voltas. A última volta tem 2 correntes entre um ponto alto e outro. Se você não quiser trabalhar a diminuição até ter um total de 2 correntes, pode ser que vocês podem trabalhar até essa volta que tem 3 correntinhas de separação apenas, ou essa volta que tem 4 correntes de separação, vai de acordo aí com a sua preferência. Então, agora, eu vou fazer aqui, gente, um total de correntinhas para que dê entre esse lado e esse lado aqui, ó. Vou fazer um total de correntinhas para fechar aqui essa volta. Então, se vocês não quiserem fazer uma correntinha, apenas um cordão de correntinhas, pode trabalhar um cordão de correntinhas desse lado e depois um cordão com correntinhas desse lado para dar um nozinho, para ficar um lacinho. Aqui eu prefiro fazer dessa forma, gente, mas vai de acordo com a sua preferência também. Então, aqui fiz um ponto alto na terceira correntinha. Vou fazer aqui um cordão com 1, 2, 3, 4... 5, vou fazer aqui um total de 25 correntinhas. Fiz aqui um cordão com 25 correntinhas, que vai dar certinho para chegar aqui e ficar assim. Dessa forma. Então, aqui, se você precisar fazer mais correntinhas ou menos correntinhas, pode fazer. O importante é que chegue até esse lado aqui e não fique repuxando a sua peça. Não fique repuxando dessa forma assim, gente, ó. Para que fique bem certinho. Então, aqui, chegando desse lado, eu vou vir aqui. Conto 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei. Então, gente, aqui eu já cortei o meu fio. E ficou assim a telinha da capa para a tampa do vaso. Para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que a gente fez o arremate aqui dos outros fios. A gente vai passando esse fio aqui por entre os pontos e depois a gente divide o fio ao meio e faz 3 nozinhos. Bom, gente, então ficou assim a telinha da minha peça. É uma telinha bem fácil de fazer, rápida e econômica também. Então, fica bem certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Vai estar passando agora na tela, gente, a foto da videoaula do tapete. É só clicar que vai diretamente para a videoaula.